Kleber Xavier está perto de ser demitido pelo Santos depois de uma masterclass contra o Flamengo, colocando o Felipe Luiz taticamente no bolso. Ele fez uma burrada no jogo contra o Mirassol, fazendo com que o Santos passasse por um vexame de não apenas perder um jogo que dava para no mínimo empatar, mas também perder da forma que perdeu. 3-0, fora o baile, e se não fosse o Gabriel Brazão, teria sido muito mais. Eu sou a Clay, jornalista em informação, e hoje eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e um comentário falando aí o que você acha do trabalho do Clebão. Fechou? A gente vai discutir aqui se ele, primeiro, é um técnico confiável e se ele corre risco de cair ou não nessa sequência aí do Santos, tá? Os números do Kleber Xavier à frente do Santos são 10 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 5 derrotas e uma eliminação na Copa do Brasil para o CRB. Sobre a eliminação para o CRB, eu não coloco tanto assim na conta dele, porque eu acho que foi o primeiro jogo dele, já foi o jogo de ida da Copa do Brasil. Então ele não teve tempo de dar a cara dele para o time. Eu acho que se fosse hoje, por exemplo, o Santos teria muito mais condições de passar do que teve naquele momento. Então essa eliminação eu não coloco tanto assim na conta dele. O que dá para colocar na conta dele, por exemplo, é essa derrota para o Mirassol, foi 100% na conta do Kleber Xavier. Óbvio que os jogadores também são culpados, porque ele colocou bagres em campo, mas quem os colocou para jogar foi o técnico, então a culpa maior, a responsabilidade maior cai sobre ele. E de longe, o melhor jogo do Kleber Xavier à frente do Santos foi o jogo contra o Flamengo. E os trunfos do Kleber Xavier são o seguinte: ele arrumou muito bem a defesa, né? Apesar de ter tomado 3 aí pro Mirassol, tomou porque ele mexeu no time titular e justamente o lado que ele mexeu foi o lado que mais sofreu gols e 2 dos 3 gols do Mirassol saíram por aquele lado, no caso o lado aí direito, mas tirando esse jogo contra o Mirassol, ele arrumou muito bem a defesa, era um ponto fraco do trabalho aí do Caixinha, e ele chegou e conseguiu arrumar, até porque o Kleber Xavier ele é discípulo do Tite, né? Ele foi auxiliar técnico do Tite aí por muitos anos. Ele conta aí com o Matheus Bach na sua comissão técnica, que também é filho do treinador. Então é uma comissão técnica, é um trabalho que segue uma linha de uma defesa muito bem posta e de uma defesa que sofre poucos gols. A gente tem que lembrar, o Tite, ele foi muito campeão pelo Corinthians, e o Corinthians tem por característica não ser um time ofensivo, ser um time retranqueiro, que tem uma defesa bem posta. Bom, pelo menos era na época do Tite, hoje em dia não está bem assim, né? Mas essa é a característica do trabalho aí do Kleber Xavier, uma defesa muito sólida e muito bem postada, tá bom? Por conta disso, a gente tem um time que não sabe ser propositivo. O time do Santos, quando tem a bola, não consegue criar jogadas ofensivas, e a ofensividade do time também é outro ponto fraco aí do trabalho do Kleber Xavier. O Santos até faz um golzinho aqui, outro ali, mas não consegue ser efetivo, não consegue realmente fazer os gols quando precisa fazer, né? A gente teve, por exemplo, no jogo contra o Mirassol, principalmente no primeiro tempo, um momento ou outro que o Santos ficou mais com a posse de bola, mas chances claras, chutes claros no gol não existiram nenhum. Em 90 minutos o Santos não deu um chute em direção ao gol que levasse perigo e que pudesse ser aí uma chance clara de gol. Então, assim, isso mostra uma fragilidade imensa aí do trabalho do Kleber Xavier. Se por um lado ele equilibrou a defesa, por outro o ataque continua aí ineficaz. E, cara, o jogo, como eu disse, o jogo contra o Flamengo foi a melhor amostragem do trabalho dele até agora. Porque, como eu disse, ele tem por característica uma defesa muito bem postada, e foi exatamente isso que ele fez. Ele postou uma boa defesa, postou um excelente meio-campo, e quando teve as oportunidades, o time foi muito vertical. Tanto é que, jogando desse jeito, o Santos conseguiu levar muito mais perigo ao time do Flamengo do que com a bola no pé. Então, quando a bola sobrava com o time do Santos, era um ataque muito vertical, um ataque que ia em direção ao gol muito rápido e de forma muito agressiva, tá? Agora, quando o Santos joga da outra forma, como eu disse, joga de maneira propositiva, a gente não vê isso acontecendo. Parece que o time não sabe o que fazer com a bola. E aí a gente tá quase no meio do campeonato, né? A gente vai amanhã começar a 16ª rodada aí do Campeonato Brasileiro, e o Santos não pode se dar ao luxo de ficar jogando para recuperar jogadores, né? Isso tem sido também uma característica dessa gestão do Alexandre Matos, né, que chegou recentemente, e do Kleber Xavier. O Kleber Xavier, ele chega e ele recupera alguns jogadores, como por exemplo o João Basso, que a torcida não queria ver nem pintada de ouro. O Luan Pérez, que desde que voltou ao Santos também
não conseguia jogar bem e agora tá ganhando uma sequência, tá um pouco mais confiável. Até o próprio Guilherme, que na eliminação pro CRB ele perde um pênalti, ele já vinha de uma sequência terrível, chegou a ser vaiado horrores na Vila Belmiro e todo mundo dava, inclusive eu mesma achei que o ciclo dele pelo Santos teria se encerrado, mas ele consegue recuperar o jogador, que ainda não está no seu prime, que ainda não joga aquilo que já jogou um dia, mas que é mais útil e que consegue de vez em quando dar uma assistência ou participar de forma ofensiva positivamente, tá? Só que aí a gente tem outros jogadores que não dá para o Kleber Xavier ficar usando jogos para tentar recuperar esses caras, tá? Como, por exemplo, o Tassiano. O Tassiano, ele custou horrores aos cofres do Santos, foram mais de 30 milhões de reais por esse bagre, e ninguém sabe qual é a posição do Tassiano. O Tassiano já jogou de ponta esquerda, ponta direita, já jogou de falso 9, ali pelo meio, e o cara simplesmente parece que não joga bola em nenhuma das posições que ele entrou. Tudo bem, ele não teve sequência, né? No começo, quando ele chega, ele é tipo um 12º jogador, ele entra bastante e aos poucos ele vai perdendo espaço. Só que eu não acredito que o Tassiano, pelo menos nessa temporada, ele consiga se recuperar de uma forma interessante no Santos. No meio do ano, né, agora na paralisação aí para a Copa do Mundo de Clubes, ele esteve perto de ser negociado, de ser emprestado. Ele, o Pituca, o Tiquinho também quase saiu, só que com a chegada do Alexandre Matos, ele vetou essas saídas. Ele falou, não, calma lá, vamos recuperar esses jogadores. E essa mania de querer ser salvador, de querer recuperar o jogador, é algo que não me agrada. Porque existem sim alguns jogadores que você consegue fazer um trabalho com eles de médio e longo prazo e que eles voltam a jogar bola. Só que você não pode fazer isso o tempo todo, sacrificando peças do time e pontos importantes para o time. O jogo contra o Mirassol era jogo para o Santos fazer pelo menos um ponto, segurar um empate. O empate fora de casa nunca é um mau resultado, principalmente contra um time organizado e que não perde dentro de casa, como é o caso do Mirassol. Só que não, ele quis usar esse time com a desculpa chula de que algumas peças do time titular estavam ali cansadas por conta da sequência. Que sequência? Que sequência? O Santos jogou um jogo oficial desde a paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Essa desculpinha não cola. Foi um erro do treinador em colocar primeiro Igor Vinícius, que se for para ter um jogador como o Igor Vinícius, eu não sei para que contratou. O Sherman é igualzinho e ainda é melhor ofensivamente. O defeito do Sherman tá na parte defensiva e na insegurança, né, que parece que tomou conta dele aí de uns tempos para cá. O Igor Vinícius, ele é um Sherman que não ataca. Para que trouxe esse cara? Aí você tem o Zé Ivaldo, que é um chama-gol, virou um chama-gol, fez até algumas boas partidas no começo do ano, mas ultimamente não tem passado segurança. Você tem o Pituca, que não joga bola há no mínimo um ano, desde a metade da Série B, que o Pituca desaprendeu a jogar bola. Ele errou praticamente todos os passes que ele tentou dar contra o Mirassol. Então aí fica difícil de você querer colocar esses caras como titular, porque eles comprometem um jogo que o Santos não pode ficar jogando fora. O Santos não pode se dar ao luxo de perder pontos para tentar recuperar jogadores, sabe? Porque senão o campeonato ele vai rolando. Daqui a pouco a gente tá aí na 19ª rodada, cravada certinha, acaba o primeiro turno e o Santos fez quantos pontos? O Santos talvez não chegue nem a 25, 30 pontos. E eu tô sendo otimista pra caralho, porque se a gente for considerar que tem 16ª, 7ª, 8ª, 9ª, o Santos tem mais 4 jogos. No máximo, se ganhar os 4, o que é bem improvável, vai somar aí 12 pontos. Atualmente tem 14, iria a 26. Faltariam ainda 20 pontos pro Santos tentar se garantir na Série A. Entendeu? E isso aqui é super improvável, tá? O Santos ganhar os próximos 4 jogos é algo super improvável. Então, assim, fica difícil de você desperdiçar pontos quando você não tá numa posição confortável na tabela. O Santos briga para não cair. O Santos briga para não ser rebaixado novamente, né? Logo em seguida ao ano do acesso. Porque esse é o ano do acesso do Santos. O Santos ano passado estava jogando Série B. Então, de novo, não dá para o Kleber Xavier querer bancar o salvador do elenco quando ele está colocando o pescoço dele na reta. Porque, vamos lá, o time do Santos, ideal no momento, com as peças que a gente tem, é o Brazão no gol, o Escobar pela direita, né, porque o Igor Vinícius, pelo amor de Deus, e aparentemente o Mike não vem, pelo menos tá meio enrolada essa história. Aí você tem o Aderlan que não presta, o Sherman, que os caras tentam recuperar Tassiano e Pituca, mas não tentam recuperar um moleque de 19 anos que é ativo do clube, que é da base do Santos, que poderia muito bem ser negociado por um valor interessante, só como que ele vai ser negociado sendo que ele nem joga? Ele nem tem tempo de amostragem para outros clubes por aí.
Então fica difícil, é uma incoerência muito grande que a gente vê no trabalho da diretoria em relação a esses jogadores. Depois, você teria o Basso e o Luan Pérez, e eu nunca pensei que eu pediria Basso no time titular, né? Depois você tem o Souza, que é um grande achado aí da base do Santos, um lateral esquerdo que está melhorando defensivamente e que ofensivamente ele é excelente, assim. O Arão, de primeiro volante, quando ele tiver condições de jogo, a gente sabe que o Arão ele ainda não está 100%, mas quando ele tiver, muito provavelmente, o dono da posição será ele. O Zé Rafael, mas o Zé Rafael precisa jogar um pouquinho mais de bola, tá? Ele é muito bom, só que nos últimos aí 2 jogos ele não tem jogado aquilo que ele sabe, aquilo que ele demonstrou quando ele estreou pelo Santos há uns 2, 3 meses atrás. Então o Zé Rafael precisa jogar um pouquinho mais. O Roleiser, que também precisa jogar um pouquinho mais pro time, né? Ele precisa distribuir a bola pro time e não apenas pro Neymar. O Guilherme, que por enquanto vai continuar sendo titular, porque ele ainda não tem a sombra, mas o Cabadeiro, o Gustavo Cabadeiro, recém-contratado aí pelo Santos, vai se integrar ao elenco aí nas próximas semanas e pode muito bem vir a ser o titular aí da ponta esquerda. Vamos ver como que vai ser aí o desempenho dele, né? E depois, Neymar e Barreal. O Neymar talvez ali circulando como um falso 9, vamos ver se ele vai se adaptar à posição, e o Barreal pela ponta direita, porque por enquanto não dá para você pedir Robinho Júnior como titular. E cara, esse é o time titular. O Kleber Xavier não tem o que inventar. Claro, uma vez ou outra você vai ter que substituir um jogador porque está suspenso por cartão amarelo, isso e aquilo, e aí você vai precisar do banco. Só que o time titular no momento é esse. Isso é o que o Santos tem de melhor para não brigar contra o rebaixamento, tá bom? E aí depois, bota a molecada para jogar, pô. Tassiano é o caralho, porra. Tem o Robinho Júnior, você tem o Luca Meireles, você tem o Matheus Xavier que de vez em quando aparece também. Coloca os moleques para jogar. O time do Santos nunca foi um time que era salvo e que era campeão porque comprava jogadores velhos e super caros, jogadores experientes de 28, 30, 32 anos que chegavam a um preço absurdo para o clube e resolviam. A salvação do Santos sempre foi a molecada, sempre foi a base e deve continuar sendo assim. Até porque o Santos precisa fazer dinheiro, pô. Ou vocês acham que gastando 30 milhões de reais no Tassiano, daqui a 2, 3 anos o Santos vai conseguir revender esse bagre por um preço maior do que pagou? Não vai! A oportunidade do Santos fazer dinheiro está na molecada da base. Coloca os moleques para jogar e depois vende. Esse é o negócio principal, é o core do Santos Futebol Clube hoje. Porque se não for assim, como que o Santos vai fazer receita também? Mas aí a gente está entrando também em outros assuntos que, né, aí a gente tem que falar de Vila Belmiro, de bilheteria, de estádio, isso e aquilo. Vamos focar aqui no Kleber Xavier. Cara, a minha conclusão é a seguinte, tá? Se o Kleber Xavier quiser ter sobrevida no Santos, o que eu torço para que ele tenha, tá? Seria terrível para o Santos se tivesse que ir ao mercado novamente, em busca de um outro técnico. Eu espero que o Kleber Xavier fique. Eu acho que para um técnico que está passando aí pelo seu primeiro trabalho, ele tem feito um trabalho bom, só que ele não pode ficar marcando as bobeiras que ele está marcando. Ele é um técnico novo, mas ele não é burro. Eu espero que ele aprenda com os erros dele, que ele pare de ficar colocando esses bagres em campo, tentando recuperar os caras, e que ele dê mais chance para a molecada. Foi um absurdo o Bom Tempo não ter entrado contra o Mirassol, ter entrado o Tassiano. Foi um absurdo, tá? Então, para o Kleber Xavier continuar bem aí no Santos e quem sabe ter uma sobrevida, quem sabe terminar o ano no cargo e alcançar o objetivo que é não rebaixar o Santos, ele precisa, manter o time titular. Quem caralho porque teve desgaste. Desgaste é uma pomba, porque o Santos só joga Brasileirão e só vai jogar quarta, domingo esse mês, porque daqui a pouco tem oitavas de Libertadores, tem oitavas de Copa do Brasil, o Santos não joga, vai ficar semana livre para trabalhar. Então essa história de que, tá desgastado, não cola, tá? Isso aí não cola. O Santos não tem nenhum jogador de 45 anos de idade jogando, não, pô. É jogador de 28, 30, 32, 33 no máximo. Acho que, tirando o Rincon, o Neymar é o mais velho. Então, não existe essa. Mantém o time titular e coloca a molecada para jogar. E deixa os bagres para lá. É isso que o Kleber Xavier precisa, porque senão ele vai cair. Porque agora a gente tem a sequência, por exemplo, de Internacional em casa, Sport fora e Juventude em casa. Serão 2 jogos em casa e 1 fora. Dá para ganhar os 3. Porque são times que estão, assim como o Santos, brigando na zona de rebaixamento ou para sair dela. O Sport, coitado, está praticamente rebaixado.
O Juventude, zona de rebaixamento. O Inter ganhou 2 jogos seguidos e já descolou um pouco, mas ainda tá por ali. Se o Santos não ganhar de 3 times que estão, assim como ele, brigando na zona de rebaixamento, vai ganhar de quem, amigo? Então são 3 jogos para o Santos somar pontos, não dá para perder nenhum dos 3, e aí, a partir daí, o Kleber Xavier tentar manter um trabalho coerente, um trabalho que seja sólido, e não um trabalho onde um jogo ele ganha do líder e no outro ele perde de maneira vergonhosa com uma escalação bizarra. Deixa nos comentários o que você acha sobre o assunto, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like também, e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!